Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roundcast, o nosso melhor podcast feito por médicos, para médicos e para todos agora, todo mundo, né? Hoje nós estamos num estúdio diferente, né? Vocês devem ter notado aqui. Onde que nós estamos, Ricardo? Estamos em ares curitibanos agora. Curitiba, Paraná, isso aí. E a gente veio especialmente para bater um papo e tomar um café com, como a gente sempre fala, um convidado de peso. De muito peso. E de muito peso, porque assim, todo episódio a gente fala que dessa vez é um convidado especial. Esse é o melhor de todos. Mas é sempre assim mesmo, sempre vai ter uma pessoa muito especial aqui. E para você que não me conhece, eu sou o Sami Chitayat, sou médico, cirurgião, urologista, sou o seu host aqui no seu melhor podcast, no Roundcast, ao lado, como sempre, do meu co-host aqui, Dr. Ricardo Langer. Tamo junto. Que não preciso mais apresentar. Não, acho que o pessoal já entendeu que eu sou meio doido. É isso aí. É médico emergencista, gestor, paraquedista. E se você quiser saber o restante do currículo do nosso grande lá amigo, no Instagram. Pode ver os episódios anteriores que você vai saber, né? E nós estamos com quem hoje aqui, Ricardo? O Dr. Gustavo Lense. É uma honra ter esse... Foi meu professor, um excelente professor. Depois virou paraninfo da turma. E hoje a gente tem a honra e o prazer de chamar de amigo e ter aqui hoje para tocar uma palavrinha com a gente. Quem é de Curitiba, aqui do Paraná, com certeza já conhece com certeza. O Dr. Gustavo Lense, né? Mas como o nosso podcast ele é nacional, a gente grava no Rio, grava em Curitiba. Daqui a pouco nós vamos estar gravando fora do país, lá em Miami, né, Ricardo? Por favor, né? Até internacional. Eu vou apresentar um pouquinho o Dr. Gustavo Lense para você que por acaso ainda não conhece, né? Dr. Gustavo Lense é médico cardiologista, PhD em medicina interna, professor de medicina da PUC Paraná e UFPR e proprietário do canal e comunidade do Gustavo Lense, um canal que bomba aí no YouTube e no Instagram também. Se você quiser, já dá uma olhada lá, né? Mais de 500 mil de visualizações. É isso aí. Trazendo muito conteúdo de qualidade e hoje ele nos deu a honra da presença para bater um papo aí principalmente sobre essa área que ele já está muito envolvido, né, da formação médica, de como é que está a qualidade da formação médica hoje em dia, falar um pouquinho sobre medicina baseada em evidências, sobre os estudos científicos que ele participa também, e a gente trocar uma ideia ao longo dessa hora. Então, queria agradecer aí, Gustavo, obrigado aí. Obrigado pelo convite. Aceitado aí o nosso convite, é uma honra ter você aí junto com a gente, e que você podia começar aí contando um pouquinho da tua história, da tua trajetória até aqui, para o pessoal te conhecer melhor. Bom, primeiro o prazer é meu estar com vocês, e espero que a gente consiga conversar bastante sobre carreira médica aí nesses próximos minutos aí, horas que a gente vai ter. Sobre eu, né? Eu sou cardiologista, como foi apresentado, e nos últimos anos eu me dedico bastante, além da minha atividade em consultório e minha atividade assistencial, ao ensino médico, né? Eu acabei me tornando professor, optando por seguir essa carreira. Não era algo que eu sempre quis, vou dizer assim, mas em 2015 começou a surgir oportunidades. A turma do Ricardo, por sinal, foi a primeira turma que eu dei aula, né? Que eu entrei, de fato, numa sala de aula, porque eu tinha acabado de entrar como professor da PUC e uma semana depois eu entrei como professor da UFPR. Então, a primeira turma que eu entrei numa sala de aula, que na verdade foi numa enfermaria, foi a turma do Ricardo. E dali para frente eu me envolvi bastante nesse contexto de ensino médico, né? Eu fui coordenador de residências de cardiologia, né? Fui coordenador da residência de cardiologia da UFPR por 4 anos. Sou coordenador da residência de cardiologia da PUC agora. Coordeno o internato em clínica médica da UFPR, o internato de emergência da PUC, e participei da coordenação do curso da PUC bem no auge da pandemia, né? Fui um dos coordenadores ali, entrei em 2019 e saí em 2021. Então, realmente, durou a pandemia. 6 meses ali que foi sem pandemia, depois foi praticamente tudo durante a pandemia. Então, me envolvi bastante em ensino médico. Então, eu tenho 3 áreas de atuação. Tenho o meu consultório, faço assistência, né, com o meu consultório e com assistência hospitalar, faço boa parte de ensino e tenho também a pesquisa, aí vinculado a projetos de pesquisa, orientação de mestrado, doutorado. E nas horas vagas, o canal. Isso, à noite, e além de 2 filhas, né? Além de 2 filhas. Eu tenho o meu canal, né? Meu canal surgiu no começo da pandemia, acho que o Ricardo sabe ali no começo, a ideia do canal, na verdade, eu não queria falar de medicina, eu achava que não era uma coisa que
atingir grande público. Eu queria fazer o canal realmente como um hobby. E nessa época eu estava estudando para tirar o título do CNPI, porque eu ia ser analista financeiro. E eu falei, pô, eu vou falar de finanças aí. Finanças para médicos e tudo mais. E comprei o material para fazer o canal, comprei todas as minhas coisas e de repente, pá, estourou a pandemia. Estourou a pandemia, muita gente falando besteira sobre temas aí relacionados à medicina. Eu falei, pô, e o pessoal começou a falar, ó, precisa gente séria se posicionar, precisa. Eu falei, tá. Joguei para outro lado, nada de falar de finanças e vamos falar de medicina. Com uma linguagem acessível para tentar atingir todo o público e não só o público médico em si. Então, esse foi o meu objetivo no YouTube. E como você falou, a gente está chegando aí já. Um vídeo, né, já tem 500 mil views ali. Então, realmente, a coisa começou a crescer. E, enquanto isso, no Instagram, eu faço uma coisa mais focada para o médico mesmo, para o desenvolvimento. Mais técnico. Isso é muito importante realmente, né? A gente vê hoje o acesso à informação. Qualquer pessoa com o celular na mão digita ali no Google e consegue qualquer tipo de informação, né? O grande problema disso é que quanto mais fácil o acesso, maior disponibilidade de informações erradas. E a maioria não passa por uma curadoria, é uma informação não relevante, né? Ou até às vezes fake news. Eu acho que o auge da pandemia, no início ali principalmente, era o que mais a população sofria. Não sabia qual era a informação. O que era verdade e o que não era, né? De verdade ali. Então, ter gente com autoridade de verdade ali falando sobre os temas, em todas as áreas, eu acho, da sociedade, não só na medicina, né? É muito importante nos dias de hoje, né? Com tanto acesso aí, com informação ruim. E principalmente pessoas que se dedicam de fazer aquela curadoria mesmo, né? De trazer na linguagem para o leigo aquele conteúdo que tem veracidade, né? E acaba sendo uma ferramenta muito útil, porque não tem jeito. O pessoal hoje vai procurar no YouTube, vai procurar no Google. Então, quem tiver ali para ocupar essas cadeiras levando a informação pertinente, eu acho que é um grande trabalho para a sociedade. Né? E é muito do que a gente propõe se fazer aqui no podcast também. Trazer muita informação de qualidade, de preferência com convidado sempre de excelência. Isso aí. Todo mundo que senta aqui nessa cadeira passa por uma enorme curadoria aqui do Dr. Ricardo Langer. Então podem ter certeza, podem confiar que tudo que é falado aqui é confiável, né? Exatamente. Com selo Ricardo Langer de qualidade. Aprovação. Mas, Gustavo, eu queria começar te fazendo uma pergunta aqui. Já começar com uma pergunta meio polêmica. Tá. Que eu acho que é isso aí que o pessoal gosta também, né? Você, como falou, muito envolvido com a formação médica. O que você está achando da qualidade da formação médica hoje em dia? Como os médicos estão se formando na sua visão e opinião? Certo. Isso é um tema bem, bem legal, né? Porque o pessoal fala assim, nossa, na minha época, formava-se médicos muito melhores. Bom, eu acho que vou dividir aqui em dois pontos, tá? Primeiro, será que no passado formava-se médicos melhores mesmo? Eu acho que não, tá? O meu curso de medicina, o meu currículo, o currículo que eu tive, é pior do que o currículo que as pessoas têm hoje, tá? Isso eu não tenho dúvidas. Tá? Hoje, eu vejo muito mais preocupação na estruturação de um currículo, no que é importante para o aluno saber, e estuda-se muito mais educação médica. Tá? Se a gente pegar 10, 15 anos atrás, basicamente o professor de medicina era aquele cara que era um médico reconhecido e que não necessariamente ele era professor. Ele ia lá para passar a informação. Esse é um ponto. Eu acho que a educação médica como um todo, ela está melhor. Mas você fala assim, nossa, mas eu vejo tanta gente ruim saindo, também vemos gente boa, como é que está acontecendo isso? É que está aumentando muito o número de formados. E, naturalmente, quando você aumenta o número, você aumenta a heterogeneidade. Né? Então, se você parar para ver, nos últimos 10 anos, dobrou o número de médicos formados a 10 anos anteriores. Eu até gosto de comentar isso. Eu pego o meu CRM para o CRM de pessoas que formaram 10 anos antes. A gente tem exatamente 10 mil números de diferença. Tá? Mais ou menos 1.000 por ano. Pega do ano que eu me formei, 10 anos depois, é 20 mil já. Já são 2 mil por ano. E agora isso aí está acelerando ainda mais. Eu acho que daqui 10 anos talvez já seja 40. Eu tenho 5 anos de formado, meu CRM está na casa dos 38 mil. E hoje a gente já tem médicos 50 mil aqui no Paraná. Sim. Foram 12 mil médicos num período de 5 anos. Então, assim, eu vejo sim uma melhoria no estudo da formação médica. Mas
abriu-se muitas faculdades, né? A gente tem que falar isso, muitos locais não com a estrutura totalmente adequada e não sabemos, a gente não tem tanto um controle, isso acaba gerando uma heterogeneidade. Lógico, não estou falando que a pessoa veio de uma faculdade que não tem tanta estrutura, ela vai ser ruim. Eu acho que o aluno faz muito seu curso também. Você tem que ir atrás, tem muita gente que acaba tendo que se virar mesmo na formação. Mas que contribui, né? O local que você se forma e as oportunidades que são te dadas, elas influem muito lá na frente. Eu tenho uma pergunta para dois Gustavos, o que é professor e o que é médico. Sim. A gente sabe que nos próximos anos vão abrir muitas faculdades de medicina, até porque caiu a PL que proibia a abertura de novos cursos. A gente tem pelo menos aí 140 e poucas que a gente já sabe que já estão com a documentação para ser entregue para abrir. Como o Gustavo médico vê isso no futuro, com tantos cursos novos abrindo, e como o Gustavo professor vê isso no futuro? Eu acho que mistura as duas respostas, tá? Bom, Gustavo médico, vamos falar. O que eu vejo? Eu vejo uma nova barreira na formação do médico, tá? Questão de mercado. Sempre que a gente aumenta a oferta, você vai reduzir o valor. Se a gente tiver muito médico recém-formado saindo, onde que vai entrar o filtro? Vai entrar na residência. Eu não sei se daqui 10 anos a gente vai ter, por exemplo, médico recém-formado trabalhando em UBS. Eu acho que você vai ter médico de família trabalhando ali. No plantão, se a gente tiver um número grande de residências de emergência, talvez seja só os especialistas em emergência. Eu não sei se a gente vai chegar num ponto que o cara vai se formar em medicina. Lógico, não estou querendo fazer uma catástrofe aqui, mas que vai se formar em medicina e ele não vai ter muito para onde ir, a não ser se ele tiver uma especialidade. Tá? Eu acho que a gente pode chegar a caminhar nisso se começar a inflar tanto o mercado assim. A baliza do filtro vai subir. Vai subir. Né? Porque realmente é um gargalo. Abrir uma faculdade hoje, talvez seja mais fácil abrir vagas em faculdade do que de residência, né? A estrutura que se precisa. Então, o gargalo, talvez, que hoje está na faculdade, que quer dizer, um médico forma, ele consegue emprego, consegue trabalhar, né? Não precisa hoje ter nem residência, nem especialidade para você trabalhar. Isso não falta. Mas é o que você falou, talvez daqui a 10 anos, ali para frente, o filtro vai passar a não ser mais só ter o CRM, mas ter já uma especialidade, ou um RQE, né? A especialidade registrada, ou já alguma experiência dentro de uma área para poder suprir aquelas cadeiras, né? Com certeza, em 10 anos, o médico ele vai precisar ter um diferencial para poder se destacar no mercado. Hoje, o cara que se forma, ele consegue um lugar para trabalhar, vai fazer seus plantões, vai ganhar bem. Não sei se isso vai acontecer. A pessoa vai ter que ter um diferencial, seja uma capacidade de gestão diferente, vai ter que ter um diferencial no mercado. E quando a gente pensa assim, no mercado médico como um todo, e eu acredito que também a gente vai ter outro ponto aqui que vai chegar. Talvez não daqui 10, talvez daqui 20 anos depois. Mas veja o seguinte, por que tem faculdade de medicina abrindo? Porque é um negócio altamente lucrativo. Sim. Porque muita gente vai para fazer. E por que a pessoa paga muito no curso de medicina? Porque ela sabe que vai ter um retorno. E se esse retorno não deixar de ser tão garantido assim? Se você colocar uma segunda barreira lá, que vai ser a especialização, será que vai ter gente disposta a pagar um valor alto para não ter aquele retorno? É verdade. Eu não sei como é que vai ficar esse filtro de mercado no futuro. Passa a não ser tão vantajoso como é hoje em dia, né? E já tem muita gente fazendo conta, né? Pelos valores, por exemplo, quando eu entrei na faculdade em 2008, a mensalidade, eu fiz uma faculdade privada, era X. Hoje já está 6X, 6 vezes mais, né? Então aí você vê, e desse período para cá, o reajuste de remuneração médica no Brasil inteiro, obviamente, não passou por esse... Não. Acho que o valor que o médico ganha no plantão hoje é o mesmo que ele ganhava em 2012. Exato. Então, quer dizer, o retorno que aquela pessoa pensa como, vou fazer uma faculdade de medicina como investimento, né? É óbvio que não é só por isso, não estamos aqui falando de uma forma só comercial do negócio, né? Mas isso pesa efetivamente, né? Já não é mais tão interessante do ponto de vista financeiro quanto era há 10 anos atrás, né? Sim, mas sem dúvida. Lógico que medicina é muito além de mercado. Você tem... Primeiro que, assim, eu acho que se você não gosta de medicina, você nunca vai conseguir ser um bom médico. Exatamente. Tem que ter o primeiro ponto aí. Mas, sim, tem muita gente que entra, e vocês devem ter visto colegas nessa situação, que o cara não quer ser um bom médico. Ele quer ir lá ganhar dinheiro e, às vezes, sair o quanto antes da medicina.
Não sei se para essas pessoas vai ter mercado no futuro, sabe? Se a gente tiver um número muito grande de gente entrando. Não sei se vai ter interesse de tantas faculdades em tudo que é lugar do país abrir curso. Acaba que vira um negócio cíclico autorregulável ali, né? Normalmente esse cara que entra com essa cabeça, vou fazer meu dinheiro ali, sair o quanto antes, é o cara que vai fazer as contas antes de entrar já no curso. Isso. Aí ele já fala, putz, já não tá mais valendo a pena, deixa eu procurar outro caminho aqui. Agora, falando de diferencial, eu queria puxar um pouquinho o assunto para esse tema, né? Medicina baseada em evidências. O nome, assim, parece um negócio meio assustador, meio chato, né? Mas só explicando, talvez tem muita gente leiga que não saiba, né? Me corrija se eu estiver errado, Gustavo, mas o que é a medicina baseada em evidências? No Brasil, pelo menos, acho que todo lado ocidental, todas as práticas médicas, todas as medicações, tratamentos, cirurgias, abordagens clínicas, são todas baseadas em estudos científicos que têm uma metodologia para comprovar que aquele tratamento é eficaz, que ele não faz mal para o paciente, que os benefícios dele superam os malefícios, os riscos, no caso, né? E depois que você prova isso cientificamente, através de uma metodologia estruturada de estudos científicos, aí aquela evidência científica respalda a prática daquela atividade dentro da medicina, né? E dentro das especialidades o negócio vai se regulando, vai se atualizando, os próprios congressos anuais aí de especialidades é muito para levar sobre esses avanços, né? E aí eu quero te perguntar duas coisas. A primeira é uma visão pessoal minha, eu não sei se vocês dois concordam, mas eu acho que hoje, pelo menos no Brasil, o médico durante a formação ele não tem tanto contato como deveria nessa metodologia científica. Talvez falta um pouco de incentivo a ele pensar em pesquisa, ou oportunidades mesmo, ou até formas dele pensar nesse quesito, assim, né? Isso gera dois problemas. Primeiro, eu não sei como vocês veem, mas eu acho, e o que a gente tem visto muito, talvez uns 5 anos para cá, não sei, muita prática médica fora da medicina baseada em evidências. Ou seja, muitos tratamentos ou propostas de abordagens que não são respaldadas por estudos científicos, mas que talvez ainda não exista uma grande regulação e o cara, por ser médico, ter o CRM, ele propaga aquilo como se fosse uma ciência, que na verdade não é, né? Como que você vê essa situação? E muita gente já puxa até para um extremo, chama de charlatanismo, né? de práticas que vão causar um malefício e que o paciente, talvez na sua ignorância, não saiba e consome aquilo como se fosse ciência. Perfeito. Vou dividir em 3 coisas aqui, tá? Legal. Vou falar de charlatanismo, vou falar de medicina baseada em evidência e vou falar de medicina baseada em evidência na formação, tá? Então, vamos começar aqui. Medicina baseada em evidência. Eu acho que você resumiu bem. É basicamente você estudar as evidências que sustentam o que você vai fazer. O pai da medicina baseada em evidências é o Archibald Cochrane. Ele foi o primeiro cara que desenhou um trial desses. E a ideia era essa. Se eu tenho um tratamento, eu tenho que provar. E se eu provo que ele funciona, eu preciso ter um controle. Eu não posso simplesmente sair dando e usar... Porque a nossa visão individual, ela tem muitos vieses. Você é incapaz de ver o todo. A gente não tem essa capacidade. Aí eu vejo isso aqui dar efeito. Você não sabe se aquilo é o efeito que você está vendo, se aquele paciente vai melhorar de qualquer forma, que você acha que aquilo está melhorando porque você acredita naquilo. A gente não tem como saber isso. Então, a gente precisa olhar o macro, e para isso serve a pesquisa. Você direcionar a tua prática médica baseada nisso é fazer uma boa prática da medicina. Agora, tem muita gente da medicina baseada em evidência que é chata. Tá? E vocês devem saber isso. O cara é chato. O cara, não, porque é só assim, assim. Calma, medicina baseada em evidências não é toda a medicina. Ela é o core da medicina. Ela é o centro. Se você não sabe isso aqui, você é um prático, vou dizer assim. Que é como se formava no passado. Sim. Eu te ensinei, você repete minha conduta. O problema do prático é que ele não consegue se atualizar no futuro. E aí você vê gente formada há muito tempo atrás que é incapaz de se atualizar hoje. Pô, mas eu sempre fiz dessa forma e funcionou. Ela não entende que tem uma coisa nova. Isso é o prático. Tá? Se você quer uma boa prática médica e uma capacidade de se atualizar, o centro é isso. Só que não adianta você só saber medicina baseada em evidências, saber se atualizar, saber isso tudo, que ainda assim você não é médico. Quer ver? Se você não tiver uma habilidade de comunicação, você não vai conseguir colocar isso
para aplicar no teu paciente. Se você não tem uma habilidade de liderança, se você não tem empatia, se você não consegue pôr aquilo em prática, você não vira médico. Então, assim, eu diria, medicina baseada em evidências é o centro para o bom médico. Ele vai saber a medicina, ele vai saber se atualizar e ele vai saber, quando ele souber colocar aquilo para o melhor para o seu paciente, aí sim ele é um médico completo. Então, esse é o primeiro ponto da MBE. Agora que eu queria complementar, a questão de charlatanismo, é que tem duas coisas. A gente tem o charlatão e a gente tem o médico que é ruim e que acha que é bom. Tá? A gente tem as duas coisas. A gente tem aquele cara que realmente ele está fazendo aquilo na boa intenção, só que ele é mal formado, às vezes. Ele acredita naquilo que ele está fazendo, ele não é mal intencionado. Ele é mal formado. A gente tem esses. E esse aqui, ele precisa aprender como se atualizar, como replicar, como fazer isso. Porque às vezes é simplesmente isso, ele não está querendo fazer mal para ninguém. Agora a gente tem o charlatanismo na medicina. Vou dar um exemplo aqui de charlatanismo. Quer ver como é fácil? E agora a gente fica fácil para entender outra coisa. Você chegou aqui no meu consultório. Samir, como é que você tá? Tá cansado? Tá, acho que todo mundo tá, né? Eu começo a fazer perguntas genéricas para você. Você tá cansado? Você se sente bem disposto? Como é que tá o sono? Se você fizer isso no consultório, 90% dos pacientes vão ter alguma queixa nesse sentido. Sim. 90%. E o paciente vai estar ali para isso. Nossa, não, realmente eu tô. Aí eu vou lá e peço uma bateria de exame. Nada a ver. Um monte aqui, ó. 60 exames. A chance de um desses exames vir fora do valor de referência ao próximo é muito grande. Porque a gente se distribui em curva de Tirou Gauss. pra tudo que é lado, né? Perfeito. A população é uma curva de Gauss. Então, eu sou maior que você. É uma característica minha. Em algum exame laboratorial pode ser que a minha normalidade seja um pouco maior para cá, para lá. Aí eu faço isso, peço um monte de exame. Aí eu vou achar alguma coisa ali naquele monte de exame que eu pedi, que tá aqui um pouquinho. É isso aqui, ó. É por isso que você tá cansado. O manganês tá baixo. É isso aqui. Então aqui eu tenho minha fórmula agora, tá? A minha fórmula aqui que vai tratar isso aqui. Que na verdade a fórmula dele às vezes é igual para todo mundo. Tá? Ó, tá aqui, ó. Fala aqui com a minha farmácia de manipulação, tá? Porque eles te dão um desconto. Na verdade ele tá ganhando da farmácia, geralmente, quando acontece isso. E lá vai. E você toma. E o efeito placebo é muito forte. A gente tem muito estudo que mostra que simplesmente o fato da pessoa acreditar que aquilo funciona. Já funciona, né? Beleza? Esse é o charlatanismo. Quer ver? Eu vou fazer a mesma coisa e vou mudar a figura. Eu sou um líder religioso e tô aqui. Você tá se sentindo cansado? Tá. Então, tá bom, você tá meio cansado, tá, me paga aqui, ó, que a gente vai fazer um trabalho que você vai melhorar. Cara, é a mesma coisa. Ele acredita. É a mesma coisa. O charlatão, que é o charlatão clássico, e o charlatão médico, eles fazem a mesma coisa. Só o fato da pessoa acreditar já melhora. E aí gera um outro problema, porque talvez esse cara intencionado, charlatão mesmo, ele vê uma oportunidade e até vende aquela oportunidade para outros. Falar assim, olha como é que eu fiz e tal. Aí começa a fazer curso, né? Esse negócio. E aí muita gente que está atrás e ainda não tem talvez esse discernimento, fala, opa, é um caminho legal, é um atalho legal que melhor do que fazer uma residência, vou seguir. E aí acaba replicando aquilo. Às vezes o cara que replica nem tem aquela má intenção, né? Mas ele acaba preso naquela estrutura. E aí, quer dizer, a população é que acaba sofrendo sem nem saber muitas vezes, né? Porque normalmente é o cara que fala bem, se veste bem, tem muitos seguidores no Instagram, vende curso, tá lá sempre numa vida visualmente muito legal na rede social e acaba que o aluno ali, o estudante de medicina, também vai se espalhar e falar, cara, se ele conseguiu, acho que eu posso ir atrás disso também. E começa a acreditar naquilo e replicar, às vezes, uma prática que não é a melhor, né? E sem falar que geralmente isso vem junto com uma ideia por trás, com meias verdades. Então, do tipo, a gente sabe que a indústria farmacêutica tem um monte de problema, que já teve um monte de história com problema no passado, estudo mal conduzido. Uma hora a gente pode talvez só até falar dos estudos mal conduzidos lá, principalmente nos anos 80, anos 90, começo dos anos 2000. De sacanagens mesmo na indústria farmacêutica. Aí ele pega isso, que é parcialmente verdade, e boa parte da população tem isso na cabeça. Fala assim, então, na verdade, eles falam que isso não funciona porque é a indústria farmacêutica que não quer. Só que esquece certos detalhes. Por exemplo, nos Estados Unidos, no ano passado, a indústria farmacêutica lucrou mais com suplementação vitamínica do que com estatina. Então, assim, essas próprias fórmulas, alguém está ganhando com isso, entendeu? Você tem o lado de interesse dos dois lados. E você sempre precisa ter uma avaliação imparcial sobre
quais são os conflitos de interesse envolvidos dentro daquilo dali. Qual dica você daria para um médico ou para um estudante de medicina que está na tua formação lá, e daqui a pouco vai ser colega nosso, não cair num caminho desse, para aquele cara bem intencionado? Porque o cara mal intencionado sempre vai ter, não tem jeito. Não adianta e não vai ser a dica que vai mudar. Em qualquer área tem. Dentro da polícia tem corrupto, dentro da política tem, né? Dentro das religiões todas tem também. E na medicina também vai ter, não tem jeito, né? Não. Então esse aí não adianta a gente ficar discutindo aqui. Mas aquele cara bem intencionado que tem lá as vontades dele, quer crescer dentro da medicina e tal, e acha às vezes um caminho e que ele ainda não sabe que talvez seja um charlatanismo. Como é que ele faz para não cair nessa armadilha? O que você acha que ele poderia fazer durante a formação? Eu acho que primeiro, eu não acho que o médico tem que sair formado pesquisador. Tá. A maior parte do médico tem que ir sabendo fazer medicina. Tá? Mas ele precisa ter um conhecimento básico de separar, quando ele for estudar, o que é sério do que não é. Tá? Sabendo esse básico aqui, já é grande coisa. Tá? Se ele souber interpretar um trabalho minimamente e que ele entenda que uma vez interpretado aquele trabalho, se aquilo é bom ou não, e se ele não quer fazer isso, então deixe que a sociedade de especialidade faça. Daí segue a diretriz. Entendeu? Então, eu acho que é meio que não fugir muito daquilo dali. Achar que ele descobriu uma coisa mirabolante. Quando a gente fala de investimento, tem isso. O cara que acha que sabe mais que os outros. Geralmente, o que acha que sabe mais que os outros, ele não sabe mais que os outros. Não sabe, né? Não tem a humildade para reconhecer, né? E dentro da formação das faculdades, especificamente, você acha que falta, então, essa estruturação de metodologia de uma forma geral, né? É claro que tem algumas universidades que focam mais, outras menos. Mas assim, você acha que falta, que deveria ter mais disso nas faculdades? Os médicos iam se formar melhores, mais capacitados? Ou... Eu vejo um caminho maior disso do que era no passado. Se você pegar, quando eu me formei, eu tive uma pincelada disso lá em epidemiologia. E não tive o resto do curso inteiro. Hoje eu já vejo mais disciplinas de metodologia científica, eu já vejo isso um pouco mais inserido no curso e vejo os professores discutindo mais isso na formação. Pelo menos na minha realidade, lógico, eu vejo um recorte da minha realidade. Eu não sei o que está acontecendo, às vezes, lá em outro estado, no interior. Na minha realidade que eu vejo isso sendo colocado muito mais dentro do curso. Tá? Mas é um recorte que eu estou vendo, né? Eu não sei como é que é o Brasil todo. A nossa realidade, me formei ali na PUC, você é professor até hoje. Nos primeiros 4 anos eu tive metodologia da pesquisa. Então, e para você ir para o internato, você só ia para o internato. Acho que a única coisa que te segurava de não ir para o internato era a metodologia da pesquisa. Tipo, podia passar em tudo. Se não passasse metodologia, você não entrava no internato até fazer prova, recuperação, DP, enfim. Então, acho que aqui a gente está numa realidade que já tem trazido isso para a formação médica. Acho que a gente já sai, pelo menos, sabendo como interpretar um estudo, que até o que eu acho assim, o bom médico não é aquele que vai usar todos os estudos, é aquele que vai saber quando não usar. Assim, para esse paciente eu não posso usar isso aqui porque não é a realidade dele. Então, eu acho que isso que também vai ser um dos diferenciais daqui para frente, para ver se o médico é um bom médico ou não. E qual é o melhor caminho, você acha, para um médico que quer trabalhar com pesquisa, que quer fazer parte dessa frente que vai desenvolver ciência mesmo dentro das especialidades? Mestrado e doutorado, você acha que é um caminho? Você acha que se vincular, talvez, a indústria farmacêutica, que são os grandes protagonistas hoje em dia, óbvio que com um interesse por trás, né, comercial, mas, enfim, eles acabam sendo os grandes financiadores de pesquisa? Mas, novamente, só antes de eu te responder, essa questão do interesse comercial, eu acho que ela é natural, porque, assim, se a gente parasse para ver, todos os medicamentos, se a gente pegar a aspirina em 1800 e pouco, a Bayer criou com interesse comercial. Sim. Que hoje se não houvesse tanto esse interesse, talvez não fosse tão acelerado o processo. Então, isso eu acho que a gente não pode ser antiético nisso, mas saber que existe essa relação com a indústria farmacêutica, que ela ajuda a desenvolver lá, e a gente tem que ter uma análise crítica do que eles estão desenvolvendo. Tem que ter um fiscal aqui. O meu medo, às vezes, é que o médico que não tem essa capacidade de se atualizar, a única fonte de atualização dele, às vezes, é o representante da indústria. E aí pode ter um viés por trás. Aí, com certeza, o encarte do remédio. Isso, traz lá, amplifica o resultado aqui, escala, para parecer que é muito mais, desvia resultado. Cara, assim, a indústria tem os interesses dela. Lógico, com todo respeito, eu tenho muitos amigos que são representantes da indústria farmacêutica, que trabalham sério. Mas, assim, a formação do médico não pode ser só essa.
Agora, voltando à tua pergunta, que foi... Como que o médico que quiser se envolver em pesquisa, como que ele faz? Bom, se envolver em pesquisa, a gente vai ter 2 caminhos. Pesquisa acadêmica, tá? E aí é mestrado, doutorado e universidade. No Brasil é isso hoje. Aí na universidade, provavelmente, orientação de mestrado e doutorado. A pesquisa no Brasil não é uma área muito bem desenvolvida, tá? Não é só na medicina. Em várias áreas, uma área que está começando a ter desenvolvimento. Agora, ele pode caminhar também para a pesquisa como um negócio, né? E aí, indústria farmacêutica, na maior parte das vezes. Ser um pesquisador da indústria, condução de trial. E aí, geralmente, ele faz essa formação em mestrado, doutorado, e caminha para dentro da indústria farmacêutica. Eu não vejo muitos médicos nessa posição, tá? Até conheço alguns, mas a grande maioria é farmacêutico, que segue para esse caminho. Acho que até porque a maior parte dos médicos acaba indo para assistência. E os médicos que gostam de pesquisa vão para pesquisa acadêmica. Então, eu não vejo muito médico, assim, como MSL da coisa. Até tem os médicos que conduzem trials, né? Mas não nessa gestão toda. A maior parte da gestão de pesquisa clínica acaba sendo farmacêutico. Isso aqui no Brasil, né? Porque lá fora, eu acho que a cultura é diferente, né? Estados Unidos e Europa, os grandes serviços mesmo de referência são os serviços que conduzem os próprios estudos e até os chefes de serviços, aqueles médicos que fazem carreira lá dentro, que estão lá com publicação, né? E aí tem um ponto que, pelo menos na minha formação, me parecia ser muito isso. E na época a gente não entendia direito e seguia a manada, né? Que é assim, a gente olhava, como é que é um médico bem sucedido? Um cara que publica muito. E aí tentava se criar aquela cultura de assim, vai ter um congressozinho qualquer lá. Faz trabalho aí. Aí que fazia qualquer porcaria de trabalho. E manda lá fazer fazer um pôster lá. Que aí contava lá, pra tu ir botando lá no currículo, publicação disso. Mas assim, o que de fato está sendo produzido realmente com relevância, talvez seja muito pequeno, né? Agora, lá fora, eu acho que tem uma dinâmica bem diferente, né? Não sei se você tem experiência com internacional, conhecimento, assim. Eu conheço pessoas que estão fora, tá? Que estão muito bem fazendo pesquisa fora. Mas, assim, o Brasil vem melhorando nos últimos anos. Isso é verdade. A gente veio uma época muito assim... Então, vamos lá. Inicia-se aqui a pesquisa. A gente veio com a pesquisa como uma fonte de pacientes para estudos internacionais. Começa nesse caminho. E essa talvez seja a porta de entrada. O cara dos Estados Unidos desenhou lá o estudo, você entra como coautor, incluindo pacientes nesses estudos, e aí geralmente tem as CROs, essas empresas que fazem a intermediação aqui. É uma possibilidade, muita gente entrou nisso como negócio financeiro mesmo, mas também desenvolve um pouco de pesquisa, e de um tempo para cá o Brasil começou a se tornar até ter uma certa produção, tá? E aqui eu posso citar 2 pessoas aí do meio médico que se destacam nisso, que é o Otávio, né, e o Renato Lopes, que são 2 pessoas que estão conduzindo pesquisa. Lógico, o Renato está lá nos Estados Unidos, mas que são pessoas que estão levando o nome do Brasil e conduzindo isso. Nós tivemos aí, na Covid, vários estudos brasileiros com iniciativa que foram publicados, estudos de boa qualidade. O Einstein vem vindo muito forte nisso aqui no Brasil. Não é uma universidade, é um hospital, mas que tem uma fonte de financiadora assim, muito grande para pesquisa científica. E, então, eu vejo com desenvolvimento mesmo de coisas novas, parceria com a indústria, porque por muito tempo também foi mal visto isso, sabe? O pesquisador que tem aquela parceria com a indústria, ele não era bem visto no meio acadêmico, mas é uma fonte de financiamento, tá? Se a indústria está pagando a pesquisa, você pode fazer a pesquisa daquilo, lógico, tendo ali sua ética. E tanto que a gente vê muito estudo financiado pela indústria negativo sendo publicado hoje contra a indústria. Mas fazer o quê? O bom pesquisador vai fazer isso. Resultado, né? É o resultado que está lá, vai ser publicado. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta e vou dar primeiro a minha opinião. Vou responder primeiro, aí vou deixar para vocês 2 responderem, tá? Eu não sou um cara de pesquisa. Nunca fui, nunca gostei muito. Talvez até pelo meio, a forma como a formação é feita, o meio que eu fui crescendo na formação nunca me incentivou, vamos dizer assim, me conquistou para essa parte, né? Eu gosto muito de prática, eu gosto muito de assistência, e aí eu me fiz uma pergunta e eu logo vou dar a minha resposta e quero deixar para vocês aqui na mesa. O que é a parte mais importante dentro da formação médica? Ou seja, qual é, dentre todas as facetas ali na formação, o que é o mais importante para o médico se desenvolver como um bom médico?
Eu acho que é ver muito paciente. É ver muita complicação. Eu sou cirurgião, então assim, o que é um bom cirurgião? Qual a diferença daquele cirurgião novo, muito talentoso no início de carreira, acabou a residência, opera muito bem, sabe todas as tecnologias, é estudioso, é diligente e tal. Mas qual a diferença daquele cirurgião mais experiente? É que o mais experiente já viu aquilo dar muito errado. Ele já viu várias vezes, ele já viu muitas complicações, tudo que podia dar de errado, ele já viu e já sabe os caminhos. É assim, opa, não vai por aí, porque aqui eu já fiz assim, não vai dar muito certo. Então, para mim, esse é o aspecto mais importante para um bom médico. Um monte de gente me pergunta, Sami, o que você acha? Onde que eu escolho fazer residência? Qual hospital que você acha que é melhor? Eu olho, um hospital que você vai ver muito paciente, que você vai colocar a mão em muito paciente e ver muito volume, complicação, porque eu acho que a medicina se aprende dali. Vou deixar você por último. O que você acha, Ricardo? Cara, eu concordo. Tanto que várias vezes passam em recém-formados com a gente, o pessoal que ainda está na formação, e eu falo, pessoal, vocês que estão entrando agora na faculdade, foquem em 3 matérias. Você tem que saber anatomia, para saber onde estão as coisas, fisiologia para saber como funcionam as coisas e semiologia para saber como encontrar as coisas. Tá? E juntando essas 3 muito bem feitas, aí é a questão de colocar a mão no paciente. Quanto mais paciente você vê, mais paciente você vai saber identificar, vai saber dar diagnóstico, vai correr por uma linha de pensamento mais perto da correta do que aquele cara que simplesmente está aprendendo de orelhada. Sim. É a base, né? A base. A base é a anatomia, fisiologia ali. E depois saber como procurar e treinar isso. Eu acho que é a mão no paciente, com certeza. E aí, Gustavo? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. O que é um bom médico? E a resposta ela é bem complexa, na verdade. Eu concordo boa parte com o que vocês falaram. Só colocaria um item a mais. Então, você citou aqui muito bem que o bom médico é aquele cara que entende o que está acontecendo com o teu paciente. Anatomia, fisiologia, lógico. Não vai ser um cirurgião que não sabe anatomia. Então, vai fazer as cegas. Não vai ser um clínico que não sabe o que está acontecendo com o teu paciente. Então, isso é a base. Só que saber isso ainda não te faz médico. Não. Tem muitas outras áreas que sabem talvez muito mais do que a gente de fisiologia e isso não os torna médicos. A partir do momento que você pega isso aqui e você consegue aplicar numa doença, aquilo que você está ali, então você é urologista, né? Sim. Então, por exemplo, você consegue entender a anatomia, entender aquela doença, o que está aplicando ali. Ou eu consigo pegar ali na cardiologia e entender o mecanismo cardíaco que está levando aquela doença. Já estou começando a desenvolver, porque eu estou juntando 2 coisas. Agora, eu ainda não sou médico. Eu passo a ser médico a hora que eu consigo pegar essas 2 coisas e aplicar na minha experiência. E aí vem isso. Não tem como você ser médico se você não vê paciente. Então, até aqui, meus alunos da Propedêutica 3, que devem ficar brabo comigo, porque me mandaram mensagem aqui dizendo podemos não ver paciente nessa sexta? Claro que não. Tá? Não é porque eu não gosto de vocês, que eu quero que vocês... É porque vocês têm que aprender vendo pacientes. Tá? Então, assim, eu acho que você tem que associar as 3 coisas. Então, não adianta muito largar o cara no lugar lá e faça aí se vire. Não. Mas não adianta também o cara só entender essa base aqui porque ele não vai virar médico. Então, ele precisa ter essa base e aplicar muito isso. E se fazer por repetição. Tá? Então, assim, vou dar um exemplo assim, que aconteceu agora, esse fim de semana. Um ex-residente chegou para mim e falou assim, nossa, eu peguei um paciente que tinha uma queixa de dor no peito, ele fez um teste ergométrico e o teste ergométrico apresentou um infra em alta carga. Eu falei assim, cara, isso aí tem cara de ponte miocárdica. Ele falou assim, porra, como é que você sabia? Fechou isso? Eu falei, cara, é que eu já vi vários pacientes com isso. Lógico, muito da medicina você se faz por repetição. Mas sem a base também não vai. Então, se você juntar os 3, eu acho que, putz, não tem erro. E lembrando sempre das soft skills. Sim. Não adianta você juntar os 3 e ser um cavalo. Exatamente. Eu acho que o ponto principal é esse. Por que ver muito paciente, colocar a mão em muito paciente, examinar, te torna, afinal das contas, um médico melhor? Eu acho que é principalmente por isso, porque a medicina ela não é uma ciência exata, né? Não dá para você ler no livro e adquirir todas as habilidades que você precisa, porque ela não é objetiva. Ela é uma ciência humana, né? É uma ciência que demanda você desenvolver uma relação médico-paciente, ou seja, as relações interpessoais pesam muito, a empatia principalmente,
Porque até a entrega do paciente, para ele poder confiar em você e aderir ao tratamento que você propõe, ou te dar as informações que você precisa examinando ele para chegar a um diagnóstico certeiro, é muito da habilidade, da arte do médico nesses soft skills aí que você citou, né? Veja como é complexo ser um bom médico. Exato. Você precisa de muitas coisas. E a gente tem que saber qual soft skill usar naquele momento. Porque se eu for consultar lá, o Lance virou meu paciente, por exemplo, e eu vou passar uma prescrição para ele, eu vou falar, toma um Anlodipino aqui uma vez ao dia e beleza. Aí se eu tô lá num lugar mais humilde, numa comunidade, fazendo um trabalho social, alguma coisa, a pessoa não sabe nem falar Anlodipino às vezes. Então, assim, esse comprimido aqui, ó, a senhora vai tomar de manhã, o senhor vai tomar de manhã, todos os dias, quando estiver acabando tem que ir no postinho, não pode ficar sem, mesmo que a pressão melhore, porque a pessoa ela precisa entender o que é aquele tratamento, qual o teu raciocínio para passar aquilo para ela. E olha só que curioso, para o paciente, imagina lá, esse paciente lá do postinho que você está passando um Anlodipino para ele. Para ele pouco importa a tua formação, o teu currículo, né? O melhor médico para ele vai ser aquele que conseguiu explicar de uma forma que ele entendeu, criou uma empatia que ele aceitou e resolveu o problema dele. Né, cara? Então, assim, o melhor médico, dentro da ótica do paciente, é aquele que melhor se conecta com ele. Então, talvez seja o skill mais necessário, né? Mas o currículo, ele não importa muito se você for ver no final. O cara pode ter trocentos trabalho, não sei o quê. Se ele não conseguir aplicar a medicina dele, ele pode virar um bom pesquisador. Mas para virar médico, você precisa de muito mais. E aí tem outro ponto que eu queria puxar também. Eu me lembrei aqui de uma frase que eu li no livro Gestão do Amanhã, do Salib. Ele falou... ele deu um dado estatístico que é o seguinte, isso me impressionou de uma forma. 50% das habilidades que são ensinadas no primeiro ano da faculdade, de um curso, no quarto ano, elas se tornam obsoletas. Ou seja, em 4 anos de formação, você nem terminou a tua faculdade ainda, o que tu aprendeu lá no primeiro ano, você está no quarto ano, já se tornou obsoleto. Metade das coisas, né? Ou seja, a dinâmica da formação hoje de um profissional é que, no final das contas, ninguém nunca vai estar formado, né? Não. Sempre tem que estar se atualizando. E agora eu vou falar uma coisa que eu falei polêmica. Esses dias no Instagram teve gente que não gostou. Cara, hoje não tem como você estudar por livro. Não tem como. Porque fica obsoleto muito rápido. Muito rápido. Se a gente parar para pensar, um trabalho que saiu agora, talvez daqui 2 anos ele entre na diretriz. Talvez a próxima edição do livro vai sair daqui ele já vai ter mudado. Eu escrevi um livro de emergências, tá? Recentemente, até para o nosso curso, para o SAVE, eu e o José Knoffels. E a gente escreveu o livro ano passado. Ano retrasado, desculpe. Em menos de um ano, diretriz de sepse mudou. Já mudou tudo. Um pouco da questão de arritmia mudou uma coisa ou outra. Já foi atualizado vários capítulos que estão lá. Parte de AVC hemorrágico já mudou. Como é que a gente faz o controle pressórico. Pô, muita coisa mudou em 2 anos, sabe? E daí agora você tem um trabalho enorme para reatualizar isso. O livro tem sim seu papel, tá? O estudante de medicina que está vendo aqui, não é para abrir o livro. Não, o professor falou que não é para ver o livro. Não é isso. Existe, lógico, a fisiologia, isso não muda. Muda, mas muda muito pouco. Perto do todo. Mas agora, a evidência médica, a prática, a conduta, ela muda muito rápido. Então, pode pegar lá o Harrison e ver o que está recomendando agora alguns tratamentos, talvez já esteja desatualizado. Para você entender a fisiopatologia da doença, para entender que isso é legal, isso vai funcionar. Agora, para tratamento, isso aí vai mudar muito rápido. É melhor usar Medscape, usar UpToDate, usar alguma dessas plataformas. E olha só, cara, como isso é importante, porque eu acho que nesse ponto, todos nós, independente do que a gente conquistou, de formação, de currículo, a gente precisa ser muito humilde, né? Porque, eu não saí da residência há tanto tempo assim, né? E durante a tua vida na residência, teoricamente, você está se atualizando diariamente. Tem sessão clínica semanal, você está no ambiente acadêmico, você busca, né, tudo o que está sendo produzido, você vai nos congressos e tal. Agora, depois que essa vida passa, a gente na correria, trabalhando com outras coisas, envolvido em outras coisas, talvez você não tenha o tempo para ir acompanhando, né, a velocidade de como a ciência, o conhecimento está sendo desenvolvido. Então, às vezes, me chamam para dar uma aula, assim, dá uma aula aí de ATLS, né? Aí, às vezes, eu preciso chegar para os meus residentes, para os meus alunos até, e falar assim, olha, é assim, assim, assado e tal,
Se vocês tiverem uma informação atualizada nova, me avisa. Me avisa que eu preciso me atualizar. Porque às vezes eles que estão em formação vão receber aquilo antes de mim, né? Justamente aquele ponto que você tinha falado, né? Não adianta você só ser um prático, né? Eu aprendi assim na minha época, tá? Mas o negócio pode mudar completamente muito rápido, né? Então, ter essa humildade de saber que você nunca vai estar formado 100%, que o negócio muda, você sempre tem que se atualizar, e muitas vezes é uma via de mão dupla. Pessoa que está vindo, que você está ali como preceptor e que está vindo mais fresco, pode te ajudar a te atualizar de um negócio que já andou e você nem pegou. Eu acho que esse né? acho que esse é o grande pró de você casar a carreira médica assistencial com a carreira médica acadêmica. Porque você se força a estar sempre se atualizando, estimulando esse processo de melhorar o seu conhecimento e atualizar o conhecimento. Acho que ninguém é melhor para servir de exemplo, né? E isso daí entra muito no conceito de andragogia, né? A gente veio no conceito de pedagogia, que foi por muito tempo como é que se ensina a criança. O professor vem, ele é a autoridade, ele passa a informação. Só que hoje, o papel de um professor na formação agora é muito diferente. Ele é mais um facilitador. Porque ele aprende com o aluno também. Exato. E isso não é um clichê, né, cara? Não é aquele negócio, olha, eu estou aqui, estou fazendo uma troca, vocês me ensinam também. Não, é de fato mesmo. E tem professor que fica ofendido quando o aluno chega e fala assim, olha, isso não é mais assim. Pô, cara, eu não tenho como saber tudo. Na minha formação eu tive uma situação dessa. A gente fez uma prova lá, respondemos a questão, aí todo mundo errou a questão. Acho que uma ou duas pessoas acertaram. A gente falou, não, tá aqui no livro que é assim. E o professor com a maior cara de pau falou assim, não, no livro que eu escrevi desse jeito, e a resposta que eu queria era daquele jeito. Aí eu falei, tá, e agora? Eu acho que faltou a humildade de saber que não sabe tudo, né? Sim. E você ter essa visão é muito saudável para a tua formação e vai repercutir no teu tratamento dos teus pacientes, né? De sempre estar se atualizando ali, de buscar o que está sendo falado. Covid, por exemplo, né? Agora a gente passando essa pandemia, eu e o Ricardo, a gente trabalhou junto lá, no hospital de campanha. Lembra no início, cara? Ninguém sabia nada. É uma doença completamente nova, né? O que faz com o paciente? Intuba precoce ou não intuba? Faz VNI? Prona até não aguenta mais. Aí não prona mais. Usa antibiótico, não usa. Corticoide. Anti-inflamatório, pode ou não pode? Ninguém Quando sabia, eu peguei né, Covid, não podia usar ibuprofeno. O que a gente tinha, não, porque o ibuprofeno vai piorar, porque se liga com o receptor, não sei o que. Tá, e agora? E aí era um plantão que você chegava, tinha um protocolo naquela semana, na outra semana, opa, isso aqui já mudou. Aí você já tinha que ver, o negócio anda muito rápido, né? E o Covid foi bizarro, porque a gente viu em pouco tempo o desenvolvimento disso. A gente chegou no ponto que eu lembro quando estourou a pandemia, o primeiro paciente Covid, conduta, intuba precoce, que não é mais isso, que logo depois caiu, não faz corticoide, porque o que a gente sabia era do H1N1, da pandemia anterior, que o corticoide piorava e que intubava precoce, não intuba precoce. E sem falar depois de tudo que veio no meio do caminho, né? Pra cá, aprende, desaprende, vai pra lá. Até... a média lá no hospital de campanha do Maracanã, que a gente trabalhou, era a cada 4 ou 5 dias um protocolo novo. A cada 4 ou 5 dias a gente adotava uma linha de tratamento nova, porque era o que saía, atualizava e ficava saía assim. Estudo na Itália, estudo na China, nos Estados Unidos, e aí atualizando, né? E assim, a grande parte da população não ficou percebendo isso, porque ficaram focados naquela porcaria lá discutindo cloroquina e ivermectina e não percebeu tudo que aconteceu aqui. Que anticoagula, não anticoagula, anticoagulação profilática, anticoagulação em dose mais alta, anticoagulação e o negócio caminhando, e o negócio caminhando, e o negócio caminhando, e o negócio caminhando. Faz corticoide, não faz corticoide. Agora faz mesmo, é bom. O tocilizumab, daí começa a aparecer o tocilizumab. O tocilizumab vai ruim no estudo, mas no outro foi bom. Não, mas no primeiro estudo era paciente sem corticoide, no outro era com corticoide, então tem que ser associado. A gente foi aprendendo muito. Cara, e é muito bom a gente falar disso, porque a população em si, o leigo, ele não tem nem ideia, às vezes, do que é a medicina baseada em evidências, né? Ele acha que justamente a gente pega no livro, tem todas as respostas para medicina, você lê e decora aquilo tudo e pronto. E tudo que você fala é lei, né? E não é bem assim, né? Então, até para eles entenderem como a medicina se atualiza ao longo do tempo, né? Baseada na evidência científica, e como até selecionar um médico que vai tratar ele, né? Talvez um mínimo de aprofundamento em o que ele está usando, o que ele está te propondo de tratamento, né? De abordagem, de ter um respaldo de que ele está atualizado numa metodologia científica ali, né? E você saber que a evidência não vai responder tudo sempre, né? A questão não é você... Igual muita gente fala, porque vocês querem só esperar isso tudo. Não é isso.
A questão é a seguinte, vamos usar um exemplo polêmico, vamos para a cloroquina lá mesmo. Tá. Abril de 2020, estourou a pandemia. Você tinha um trabalho com cloroquina, que era o trabalho lá do Didier Raoult, que mostrava a redução de carga viral. Benéfico, beleza, cara. Totalmente aceitável você fazer. Isso é uma doença desconhecida, que você não sabia o que ia acontecer. Você não conhecia nada e tinha um cara relatando um bom resultado lá na França. Totalmente aceitável. O problema é você querer fazer isso em 2021, em outubro de 2020, com trocentos estudos saindo mostrando ineficácia. Aham. E daí você se foca, porque você acreditou naquilo. Sim. Faltou essa humildade. Eu acreditei que aquilo funcionava. Agora eu não quero largar o osso. E aí, os estudos de alta qualidade mostrando essa ineficácia, um monte de estudo ruim, observacional, mostrando uma potencial eficácia, e você se apega naquilo, sabe? Então, assim, tem que ter humildade para dizer. No começo da ivermectina, a base fisiopatológica não fazia muito sentido. Eu falei, acho que isso não funciona. Se saísse um estudo mostrando benefício, eu ia dizer, porra, Eu sempre falava isso. Falava, gente, funciona. quando vinha funciona ou não funciona? Eu falei assim, o que a gente tem é que não funciona até o momento. Mas você vai arriscar perder um paciente? Não é arriscar. Você acha que eu não queria uma pílula mágica que ia lá e curava o cara? Claro que eu queria. Vou dar um exemplo pessoal agora de quando eu peguei Covid, tá? Peguei Covid. Diagnóstico Covid primeiro dia. Pô, o que você vai tomar? Beleza, até agora, no momento que eu tenho nessa situação que eu sei, não tinha nada que tinha benefício. Tá começando um estudo com uma droga nova. Beleza, eu vou lá. Fui voluntário. Assinei o termo. Beleza, vou ser placebo ou vou ser o medicamento. Tomei o remédio. Cara, fiz efeito colateral até não poder mais. Diarreia, passei mal. Fui mal com o remédio. Passei mal mesmo. Tá. Aí, passou lá, tomei 5 dias o coisa. No protocolo do estudo, coletava o meu PCR a cada 2 dias para ver se diminuía minha carga viral. E o pessoal lá coletar PCR na minha casa, coletar exame de sangue, fazer tudo isso. Acabou, beleza. Sobrevivi à Covid. Recebo 2 meses depois, o estudo foi interrompido porque o remédio só dava efeito colateral, não tinha benefício. Cara, isso faz parte. Faz parte. Eu não posso pegar e expor o paciente. Eu fui um voluntário numa pesquisa. O remédio não foi comercializado, tá? Era um remédio da Roche aí que deu tanto efeito colateral que não. Mas era uma Eu tentativa. estava né? voluntário dentro daquilo, sabendo que era um estudo. Ninguém chegou para mim e falou assim, esse remédio é milagroso. Por isso que precisa testar. Lence, uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Eu recebo muita. Qual é o melhor momento para um acadêmico, um estudante de medicina, tá lá na faculdade, entrar no hospital e acompanhar um médico num plantão, na emergência, num CTI e entrar em cirurgia para ver? Porque foi o que eu falei, eu acho isso muito importante. Né? E é o que você estava falando no início. Muitas vezes o aluno tem que correr por fora. Né? A faculdade não vai te dar tudo que você precisa de mão beijada. Você que tem que fazer a tua formação também. Então, muitas vezes ele vai precisar correr por fora, fazer contatos com médicos, com residentes, com preceptores. E eu posso te acompanhar, deixa eu aprender contigo na prática. Beleza. Qual é o melhor momento para ele fazer isso? A partir do momento que ele tem noção do que ele está fazendo. Não adianta ele ir lá no primeiro período... Não terminou nem a anatomia e está sabendo entrando numa o que tá cirurgia fazendo. cardíaca. A partir do momento que ele tem noção, eu acho que a exposição precoce a paciente é boa. Para ele entender isso até. Para ele criar aquela malandragem, às vezes, de como falar com o paciente. Porque é uma coisa que eu critico, às vezes. Eu lembro por favor, eu sou professor de propedêutica, eu não estou criticando a propedêutica como um todo, mas você ter aquele roteiro de anamnese que você tem que seguir aquela forma lá, não é assim a nossa conversa. Às vezes eu estou conversando com o paciente aqui, ele fala, pô, eu tô aqui porque meu pai infartou. Eu falo, como é que foi? É porque ele fumava, e você fuma. Eu não vou naquela ordem. Porque precisa fluir como uma conversa. Não pode ser o checklist ali, né? E isso você só adquire com essa experiência, sabe? Sim. E para o interno, o que é melhor para ele? Focar, porque o interno tem um grande dilema, né? Estudo para residência, vou para cá, mato o hospital, o internato para ficar em casa para estudar, para passar numa boa residência, ou aproveito o meu tempo aqui dentro do hospital, porque é a reta final aqui, para aprender na prática? Eu diria que as duas coisas, tá? Só que são 2 formas de estudo diferentes. Eu até falei isso agora na abertura do internato da Federal. Tem um estudo programado, que você precisa fazer. Porque, invariavelmente, no fim do ano, você vai fazer uma prova de residência. Pelo menos a maior parte. Então, você precisa estudar para isso. Cria essa rotina de estudo para quando você chegar em casa. E aproveita o momento que você está no hospital para estudar aquilo que está no hospital.
Durante o internato, você não está o tempo todo, a não ser que você esteja num plantão, claro, você não está o tempo todo ali trabalhando, pesado, um atrás do outro. Pô, vi meus pacientes aqui agora, deu uma meia hora de intervalo ali. Pega o celular, abre o Medscape, tô falando do Medscape porque ele é gratuito, tá? Abre o Medscape ali, coloca a doença que você viu o teu paciente, estuda um pouquinho aquilo. Vê a nuance daquilo dali. Viu de volta aquela doença, vê de volta aquilo. Próxima vez vê de volta, pô, já sei tudo, então vê um detalhe a mais. E vai se aprofundando. Assim você vai acabar filtrando o que é mais prevalente, que você estuda, o que talvez seja mais importante, e também sem ter esse esforço extremo. Eu sou uma pessoa que não tem uma capacidade de concentração muito grande, eu não consigo sentar e ficar 2 horas estudando. E eu entendi que meu método de estudo é esse, é focado e direto. Legal. Pô, curtos tiros, sabe? E é assim que eu estudo hoje. Para mim foi exatamente assim. Eu me peguei outro dia refletindo sobre todo o conhecimento médico que eu adquiri durante toda a minha vida, desde o primeiro período da faculdade, e eu acho que a maior explosão de conhecimento foi no R1 da cirurgia geral. E foi a época que eu sequer sonhava em ter tempo de pegar em livro, né? Mas é que você vê tanto paciente e aquilo te obriga a estudar. Então, eu não aproveitei tanto o internato como eu poderia. Me arrependo demais, né? E eu falo isso para os internos. Falei, olha, eu não vou te cobrar, não. Eles chegam com aquela folhinha. Oi, professor, vem aqui, ó. Hoje a gente tá acompanhando, tá? Eu falei, olha, você quer que eu carimbe a tua folha pra você ir embora e resolver a tua vida? Ou você quer realmente ficar aqui pra gente discutir? Ah, não, quero discutir. Beleza. Cara, roda o hospital inteiro, abre tomografia, vou discutindo, vou vendo. Tem muito mais trabalho do que teria sem o interno. Mas isso é legal. Agora, a maioria fala assim, não, a gente tem médico curso hoje à tarde e tal. Aí, tá bom, então daí que o cara vai embora, não precisa ficar aqui perdendo teu tempo, né? Acho que é muito do interesse. Agora, eu tive uma explosão de conhecimento no R1, porque é isso. Eu vi um paciente, e aí meu staff falava assim, o que esse paciente tem? Aí eu tinha que fazer o raciocínio diagnóstico, chegava, olha, ele tem isso. Aí eu não sabia direito aquela doença. Então eu pegava e era obrigado a estudar para entender em como tratar melhor aquele paciente que eu estava. E a partir do momento que eu tratei, aquele conhecimento, por exemplo, um tumor de cólon esquerdo. Putz, eu me lembro do primeiro paciente que eu peguei com tumor de cólon, que eu operei e tal. Então, aquela minha caixinha no meu cérebro de tumor de cólon está associada a essa paciente e eu nunca vou esquecer, cara, porque é uma experiência real, né? Então, é isso. Às vezes, você tira o teu internato, que é a oportunidade de você estar ali, colocando mão em paciente, vendo, aprendendo com gente na prática, e fala, não, vou ficar lendo no livro. E aí você lê aquele monte de informação, tenta decorar aquele monte de coisa. Clínica médica, então, putz, cara, você entra naquela parte lá de reumato, um monte de coisa para você decorar, você não sabe nem como que aplica aquilo, né? E aí, obviamente, você não vai gravar, né? Então, talvez até por metodologia de estudo, vale mais a pena o cara dar um foco no internato. É uma coisa que eu defendo bastante, assim, às vezes a proatividade vai te fazer um melhor médico do que qualquer outra situação tua ali na formação. Porque você está sendo proativo, está indo atrás, está buscando. Aí o staff ele vai falar, pô, esse cara é interessado, deixa eu ensinar uma coisinha a mais para ele, deixa eu puxar ele para perto. E acaba que no final da tua formação você, às vezes, nem era tão bom assim, nem era tão interessado assim, e só pelo fato de ter virado uma pessoa proativa naquele momento, você ficou um baita médico. Não, mas eu digo até para você assimilar a informação que você lê no livro, né? Trauma renal. Essa semana eu dei uma aula de trauma renal. Aí tem lá a classificação, grau 1, 2, 3, 4, 5. Se você pega no livro e fica só tentando decorar, cara, é muito difícil você guardar aquilo, porque você não sabe, o teu cérebro ele não é burro, né? Ele é um HD que ele não tem capacidade infinita. É óbvio que ele vai selecionar as informações que são relevantes, as que não são ele vai descartar. Então, se você não aplica aquilo na prática, muito difícil você guardar, né? Diferente quando você vê um paciente, teu cérebro vai criar conexões com aquela vivência, aquela experiência, e aquilo vai ficar muito mais vívido ali, né? Eu acho, pelo menos, minha opinião. Não, sem dúvida. A nossa forma de fixar é você entender que aquilo tem uma aplicabilidade prática. Então, fica no abstrato, senão, né? E aí você torna aquilo real e teu cérebro entende. Isso é importante. Porque senão fica uma coisa... Muito vaga, né? Por isso que eu falo que sempre que você viu o teu paciente, você tem que estudar ele. Putz, perfeito. Porque aí você complementa uma coisa com a outra e aprende melhor aquilo. De preferência no mesmo dia, né? Chegou em casa, cara, o que você viu hoje? Vê esses 3 casinhos ou aqui. Naquela meia hora que você tiver de intervalo ali. Eu anoto, até hoje, eu estudo tudo que eu vejo. Pô, mas a minha área é... Lógico, eu sou cardio, mas dentro da cardio eu faço muita doença coronariana, né? Então,
quantos infartos eu vejo? Vejo todo dia um monte de infarto. Mas todo dia eu vou em casa e aprendo um pouquinho mais sobre infarto. Às vezes eu vou num detalhe, às vezes eu vou no outro, e às vezes os alunos perguntam, pô, como é que você sabe nome de estudo? Não é que eu fico em casa tentando decorar nome de estudo. É que eu entendi que esse estudo se aplicou para aquele paciente, você meio que discutiu, você meio que viveu aquilo. Então... Pessoal, acho que estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Você tem alguma pergunta final aí, Ricardo, queira fazer antes da gente finalizar? A gente fecha aí. Então vou fazer aquela nossa pergunta clássica que a gente está fazendo agora, né? Gustavo, queria te pedir uma indicação de livro. Pode ser livro de medicina, livro de fora da medicina, livro da vida. Pra qualquer algum coisa. livro, se você quiser dar mais de um, fica à vontade. Mas algum livro que você aconselha, principalmente pro estudante de medicina, que vai ser útil para ele. Pode ser o Harrison, se você quiser. Medicina interna. Mas se tiver um outro melhor... O Harrison já está desatualizado. Já está desatualizado. já passou. Dá uma dica pro pessoal aí que tá te ouvindo. Olha, vou falar a verdade. O que eu vejo muito é estudante de medicina com ansiedade nesse momento, preocupação, não sabe o que, olha muito pro lado em vez de olhar para frente. Putz, eu acho que eles precisam estudar um pouco mais de filosofia. Pode parecer uma coisa Perfeito. assim. Meditações de Marco Aurélio. Tá, fantástico. Estoicismo. Sensacional. Esse eu não li inteiro ainda, mas de vez em quando eu dou lá uma consultada. Muito bom. Vamos deixar ele no nosso Instagram, né? Vai ter um post lá com a nossa biblioteca do Roundcast. Junto com as indicações do episódio passado. Quem não já temos. Assistiu, por favor. Então acompanha a nossa biblioteca lá, que todas as indicações de livro que vierem dos nossos episódios a gente vai colocar lá e salvar num destaque lá para você ir acompanhando. E sem dúvida, eu consumo isso, tá? Todos os livros que vêm daqui, eu já compro. A gente já vai atrás. Já está lá na minha filinha para poder ler, porque realmente acrescenta demais. E a leitura é muito bom, né? Um médico que só lê medicina fica muito limitado, né? Tanto que eu tenho uma coisa, as pessoas acham que eu estudo medicina o tempo todo. Eu não estudo. Beleza, toda semana eu estudo porque eu tenho meu grupo de atualizações. Quem quiser, entra lá. Tem no Telegram e no WhatsApp. Toda semana eu mando os principais artigos. Beleza? Eu mando os principais artigos toda semana, tudo que atualizou. Mas fora isso, eu dou uma época do ano, geralmente no fim do ano eu resolvo estudar alguma coisa fora da medicina para abrir a cabeça. Seja curso de barista, que eu já fiz. Meu curso de análise de investimento. CNPI. Meu CNPI. Todo fim de ano eu tento... Cara, eu fiz exatamente isso. Quando eu terminei a minha segunda residência de urologia, foi coincidentemente no início do Covid, eu fiz um combinado comigo. Eu falei assim, ó, eu vou me dar um ano que eu não vou ler nada de medicina. Eu vou pegar para ler tudo aquilo que eu sempre quis ler e nunca tive tempo. Que eu achava que não tinha tempo porque eu achava que eu não gostava de ler, que ia ser sacrificante. E aí o mundo se abriu de uma forma para mim que eu fui ler sobre filosofia, sobre finanças, sobre física, sobre um monte de coisa, sobre economia. E aí o negócio é muito bom. E aí eu vi como que eu amava ler, né? Porque realmente a gente às vezes só está apresentado ao negócio de uma forma errada, né? Então, como que a gente faz para te achar lá, Gustavo, o pessoal que está te ouvindo? Bom, opa, desculpa. É o teu Instagram? Meu Instagram é Gustavo Lenci Marques, igual o meu canal no YouTube. Tá Gustavo Lenci Marques. Lenci Marques, Lenci Marques. Perfeito. Beleza? Só procurar lá. Instagram, conteúdo médico. YouTube, mais aberto, mas vamos dizer, putz, ele vai falar coisa para leigo. Não porque eu puxo da história, conto a evidência, mas de uma forma que todo mundo consiga entender. E como é que faz para fazer parte lá da tua comunidade, desse clube que você faz de revisão de artigo? Tem lá o link lá no meu Instagram, só clicar, entra, tem lá. A comunidade é outra coisa, tá? A comunidade é um local em que eu criei, um hub, vamos dizer assim, para os médicos se conectarem entre si e terem um local de formação contínua. Então a gente tem lá um grupo de WhatsApp onde a gente discute caso clínico, para ter uma preceptoria mesmo. O cara está no plantão, às vezes num lugar longe, gostaria de ter uma discussão com alguém mais experiente. Legal. A gente está ali para ajudar, discute o caso, manda artigo sobre o caso, faz essas coisas. Tem, em paralelo a isso, a plataforma com os cursos. Então tem curso de emergência, curso de eletro, curso até para extra médico, curso de finanças e planejamento. E tem aulas que eles pedem. Quero uma aula sobre isso, esse tema específico. Vou lá e gravo. Pediram doença coronariana crônica essa semana. Estou devendo, vou gravar. Tá? Hipertensão também. Vou gravar uma aula atualizada de hipertensão essa semana. Então, a gente vai colocando lá.
Maravilha. Legal. Então siga lá o Dr. Gustavo Lense. E se você ainda não segue o Roundcast, não é possível. @round.cast. Siga lá no Instagram. Instagram, TikTok, YouTube. Aí tem o YouTube Cortes, Spotify. Spotify. Então, estamos em todas as plataformas, tá? Se inscreva no canal. É muito importante para a gente aumentar a visibilidade para o algoritmo, para ele poder entregar essa mensagem a mais pessoas. Se isso faz sentido para você, o que a gente tem discutido aqui, nos ajude. Custa quanto? Qual o valor que está agora, Ricardo? Zero. É de graça, 0,800, né? Vai que a gente começa a cobrar um dia. Pois é, daqui a pouco está custando R$500 para você se inscrever. Por enquanto é de graça. Então clica lá, se inscreva, curte, compartilha, manda no grupo de WhatsApp da família, da turma de faculdade, do vizinho, da pelada de futebol de domingo. Manda para todo mundo aí, que eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente que você nem sabe esses assuntos que a gente discute aqui, né? Exatamente. A gente tem recebido muito feedback de pessoas até que nem são da área e que falam, putz, muito legal aquele episódio, pô, me ajudou demais, eu não sabia disso, comecei a usar na minha vida, mandei para minha mãe, ajudou minha mãe também. Então é só compartilhar que você com certeza vai ajudar muita gente também. É isso? Que é o nosso objetivo aqui, né? Ricardo, então, pô, mais um episódio fantástico, uma aula que a gente teve aqui, né? Discussão aí sobre o bom médico, né? Basicamente, e tudo que rodeia isso, o que precisa. E também que a gente não tá formando maus médicos, não, né? Exatamente. Então, foi uma discussão muito produtiva aí. Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter você. E outra, vou avisar vocês já ao vivo, que ele não vai nem ter como fugir. Já combinamos aqui nos bastidores que ele vai voltar no segundo episódio pra gente discutir um outro tema, que por enquanto é segredo ainda, mas é um tema bem legal, hein, Ricardo? Vai valer a Essa pena, galera viu? vai curtir também. Viu, Gustavo? Então estamos te esperando aqui. Obrigado, viu? Grande abraço. De volta, eu que agradeço, tá? A oportunidade de estar aqui. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Valeu, galera. Até Valeu, a próxima. galera. Abraço.